Pessoal, termodinâmica é a parte da física que estuda a relação entre calor, trabalho e a energia envolvida, na produção desse trabalho e outros tipos de energia. A gente vai saber que o calor é energia, que é cedida, ou que o corpo, ao receber esse calor, essa energia, ele vai exercer uma função. Essa função que esse corpo exerce é o que a gente chama de trabalho, E existem tipos de energia que são transformadas em trabalho, é o que nós vamos ver também. Só para a gente relembrar aqui rapidinho, temperatura, calor e energia, para saber a diferença. Temperatura é a agitação das moléculas. Quanto mais agitado um corpo está, mais quente ele vai ser. Calor é uma energia térmica, que se move de um corpo para o outro, sempre do mais quente para o menos quente. E energia é um tipo de fonte de calor que vai ser transformada em trabalho. Ou seja, uma máquina a vapor recebe o vapor e faz ela funcionar. Então ela transformou energia térmica em trabalho. Agora, dentro da termodinâmica, a gente estuda muito a respeito de gases. A gente sabe que gases são moléculas, que estão no estado gasoso, isso é óbvio. E as principais características dos gases são pressão, volume e temperatura. Então, essa matéria que está no estado gasoso, ela vai possuir pressão, volume e temperatura. O que é a pressão? Todo o recipiente tem o gás e as suas moléculas vão colidir com as paredes do recipiente. Então, isso vai gerar pressão. O volume é a quantidade de gás que existe, e a temperatura nós sabemos, que esse gás ele pode ser aquecido ou ele pode ser esfriado. A temperatura é a agitação das moléculas. Então, a fórmula principal para calcular o gás é essa aqui, pressão vezes volume dividido por temperatura. Então, P1 é pressão inicial, volume inicial. Então, pressão vezes volume dividido por temperatura. Igual. Então, o 1 é para inicial e o 2 para final. Pressão final, volume final e temperatura final. Então, a pressão ela pode ser medida em ATMs, pressão atmosférica, em Pascal, e tem outras, mas essas aqui são as principais. Volume pode ser medido em litros, centímetros cúbicos, metros cúbicos. Agora, a temperatura, para usar a fórmula, é obrigatório ser em Kelvin. Se tiver em Celsius, tem que transformar em Kelvin. Se tiver em Fahrenheit, tem que transformar em Kelvin. As transformações gasosas, elas são basicamente, essas são as quatro principais. Ela é isobárica, quando a pressão é constante. Então, pressão constante. A palavra iso quer dizer igual, ou seja, a pressão não vai mudar. Então, você pega a fórmula principal, como a pressão não muda, você vai escrever ela sem pressão. Então, vai ficar V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Você retira a pressão da fórmula. Aqui a gente tem transformação isotérmica. Térmica vem de temperatura. Quem não muda, temperatura. Então, a temperatura ela é constante. Então, você vem na fórmula e tira a temperatura fora. Vai lá de novo e repete sem a temperatura. Então, vai ficar P1V1 é igual P2V2, ou seja, a fórmula sem temperatura. A isométrica, métrica ou isovolumétrica ou isocórica, a mesma coisa. É o volume, que é constante. Então, você vai lá na fórmula e retira o volume. Então, vai ficar P1 sobre T1 e P2 sobre T2. Não tem volume. E a adiabática, ela não tem troca com meio externo. Então, é uma transformação que não há troca com meio externo, igual às outras ok?